Olá, você que acompanha o canal Amigos da Fé. Eu quero cumprimentar você com a paz do Senhor. Quero compartilhar uma palavra de Deus com a sua vida neste dia. Mas antes eu peço que você que ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, ative o sininho, ative as notificações para você ficar aí antenado em relação aos novos vídeos. E, se possível, curta os nossos vídeos, ajude a divulgar a nossa página, que nós continuemos abençoando a vida de quem ouve a palavra que é ministrada aqui. A palavra que eu quero compartilhar com vocês está no livro de Marcos, Evangelho, segundo nos escreveu Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 32 em diante, até o 34. Diz assim: Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Amém? Esse texto nós vemos Jesus ali junto com os seus discípulos trazendo um alerta, mas um alerta com um significado, um sentido de consolo para os discípulos. Aqui no Evangelho de Marcos, assim como no Evangelho de Lucas e de Mateus, nós vamos ver que Jesus por 3 vezes ele chama os seus discípulos em particular, ele conta o propósito pelo qual ele veio, para que ele fosse entregue às autoridades, preso, crucificado, morto e ressuscitasse. E nas 2 primeiras vezes que Jesus faz isso, aqui no Evangelho de Marcos, uma vez no capítulo 8 e outra vez no capítulo 9, os discípulos eles não entendem com qual propósito Jesus traz essas declarações. Jesus está revelando aqui a sua morte. Ele está revelando que ele tinha conhecimento do que iria lhe acontecer no futuro. E nessa passagem em específico, Jesus estava subindo para Jerusalém com os discípulos e ele ia adiante. Provavelmente, como homem, com o seu coração pesaroso, com o seu coração inquieto, talvez preocupado, Jesus ia à frente, longe dos discípulos, talvez buscando um pouco de estar sozinho, um pouco de particularidade. E os discípulos atrás ficam receosos. O coração dos discípulos aqui nos diz que fica cheio de apreensão. Eles ficam admirados com o fato de Jesus ter ido à frente e os deixado para trás. E isso gera uma inquietação no coração deles. Gera um temor. Até porque eles estavam falando há poucos instantes atrás sobre a salvação e da tamanha dificuldade de alguém ser salvo por meio das suas condições, das suas capacidades. Talvez os discípulos estavam apreensivos por isso também, por não saber se seriam salvos. Eles inclusive perguntaram para Jesus: Jesus, nós temos largado tudo para servir o Senhor, e o que nós ganharemos em troca? E Jesus responde para eles: olha, não há nada que alguém deixe neste mundo que não receba em troca na vida eterna. E aqui nós vemos que Jesus ele percebe a apreensão e a tristeza do coração dos discípulos. Ele chama os 12 para junto de si e ele começa a declarar. Ele começa a revelar as coisas que haveriam de acontecer com ele. Então olha que interessante a semelhança dessa situação com nós, com cada um de nós. Muitas vezes nós estamos apreensivos, nós estamos com o nosso coração cheio de temor, cheio de ansiedades, de preocupações e de medos. E a nossa impressão é que Jesus ele está à nossa frente ou ele está longe, distante de nós e está desapercebido do que estamos passando. Ele está indiferente ao que estamos vivendo. Muito pelo contrário. Ele nos mostra, como ele fez aqui com a vida dos discípulos, que ele sabe muito bem o que se passa conosco. Ele é onisciente, ele tem o conhecimento de todas as coisas, ele detém toda a sabedoria. E ele vem até o nosso encontro, ele nos chama para perto,
Ele faz-nos sentir a tua presença. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos andando simplesmente vagando por este mundo e esperando que um dia ele acabe. Nós temos uma certeza, nós temos uma segurança, uma confiança de que o nosso Deus, Ele conhece todos os nossos caminhos. Ele me conhece, Ele conhece a sua vida. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você está vivendo, Ele sabe quais são os seus medos, quais são as suas angústias, suas preocupações. E Ele quer estar perto de você. E Ele quer que você esteja perto dEle também. Existem várias passagens que nos garantem que nós devemos nos aproximar de Deus, que Ele se aproximará de nós. E é o que Jesus ele faz, Ele se aproxima dos discípulos e passa a dizer o que ia acontecer com Ele. Interessante que Jesus ele começa a fazer declarações aqui que com certeza perturbou ainda mais o coração dos discípulos. Jesus ele é bem sincero e honesto conosco. Ele nos diz: no mundo vocês vão ter aflições. Ele não nos esconde a realidade que vamos viver, mas Ele também nos diz: olha, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele nos diz também assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu estou indo e vou preparar lugar para vocês. Jesus ele começa a dizer para os discípulos o que aconteceria com Ele. Mas a intenção de Jesus não era chocar os discípulos, não era deixar eles ainda mais perturbados, mas consolá-los com o fato de que nada do que lhe aconteceria estava fugindo do seu controle. Nada do que lhe aconteceria ele já não sabia. Nada do que lhe aconteceria era algo que estava lhe pegando desprevenido. Jesus ele começa a contar o que aconteceria com ele para confortar, para consolar o coração dos discípulos. Ele começa a dizer: olha, nós vamos subir para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes. Ele estava falando aqui da conspiração que os religiosos fariam ali contra ele, prendendo, condená-lo à morte e o entregarão aos gentios. Fala aqui de como Jesus ele foi condenado de maneira ilegal e de como as pessoas pediram para que ele fosse crucificado e foi feita a vontade do povo. Onde escarnecê-lo. Fala de como Jesus ele foi envergonhado naquele caminho todo. Cuspir nele, açoitá-lo, ele apanhou, ele sofreu diversos açoites por nossa causa. E vão matá-lo. Jesus ele descreve aqui o seu sofrimento. Jesus ele descreve aqui o seu martírio. Jesus ele descreve aqui o que lhe aconteceria, porque esse era o propósito da sua vinda. Ele morreu, ele veio a essa terra para nos servir, ele veio a essa terra para dar a sua vida por amor a nós, para se entregar como sacrifício, como oferta e cumprir a justiça de Deus, porque nós estávamos mortos no nosso pecado, nós estávamos afastados de Deus, nós éramos inimigos de Deus, não podíamos nos aproximar de Deus e não havia nada que fizéssemos que pagasse essa sentença, que pagasse o preço da nossa punição, a ira de Deus, a justiça de Deus sendo satisfeita. Era necessário que alguém justo, que alguém santo, que alguém como Jesus, o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se entregasse por amor a nós, pagando o preço da nossa condenação, pagando a nossa dívida, levando sobre si os nossos pecados e agora imputando sobre nós a sua justiça. Nós somos justificados por meio desse sacrifício. Nós somos justificados por meio da fé no sacrifício de Jesus. Essa é a graça do Senhor, o favor imerecido. Mas Jesus ele continua dizendo aqui: mas, porém, entretanto, todavia, depois de 3 dias, ressuscitará. Jesus ele está falando: olha, não se turbe o vosso coração. Tudo que vocês vão ver, eu já sei que vai acontecer e eu estou preparado. Eu vim exatamente para isso. Mas não vai ficar do jeito que vocês vão ver. Eu não vou ficar preso naquela cruz. A tumba não vai ser suficiente para me segurar, para me deter. Ao 3º dia eu hei de ressuscitar. E essa é a nossa esperança, que o nosso Redentor ele vive, ele ressuscitou. E nós aguardamos a sua preciosa promessa de que ele voltará e buscará a sua igreja. Essa é a nossa maior vitória. Essa é a nossa maior esperança, a nossa maior certeza de que o nosso Senhor, Ele vive. Ele morreu naquela cruz se entregando por nós, mas Ele ressuscitou ao 3º dia e vivo está à destra do Pai.
e ele está esperando o momento onde o Pai lhe dará a ordem de voltar e buscar a sua noiva, agora santificada, purificada, justificada por ele. Nós estamos a poucos dias de comemorar a Páscoa. Enquanto para muitos a Páscoa é sinônimo de ovos de chocolate, para nós é a certeza, a convicção de que passamos em Cristo um dia da morte para a vida, de que o seu sangue se derramou sobre as nossas vidas, nos guardando, nos livrando do poder do inferno e das trevas. E nós agora temos uma recompensa, a eternidade, a salvação com Deus. Tenha no seu coração essa esperança, tenha no seu coração essa confiança. A nossa maior vitória e a nossa maior promessa não é uma vida recheada de luxo, de bens nessa terra. A nossa maior esperança é saber que nós somos peregrinos nessa terra e um dia voltaremos para o nosso eterno lar. E lá nós desfrutaremos da gloriosa presença de Deus eternamente. É para isso que nós vivemos, é para isso que nós existimos, e por isso nós glorificamos o nome de Deus, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e Ele vivo está, e voltará para buscar a sua igreja. Seja fortalecido, tenha a sua fé edificada, e a sua vida fundamentada em Deus, sobre esta verdade. Este é o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de salvação. Nós estávamos perdidos, nós estávamos totalmente destinados à condenação eterna. Ele interviu sobre as nossas vidas, derramando o seu sangue, cumprindo a justiça de Deus, pagando o preço que era impagável pela nossa redenção, pela nossa salvação. Deus te abençoe, fique com Deus e que você viva sob essa esperança, em nome de Jesus.